Muito bem, meus queridos e prezados amigos e irmãos, eu renovo aqui os meus melhores votos de um dia muito proveitoso na presença de Deus e quero dizer da minha alegria em poder voltar ao ambiente da sala 57 e nós vamos ter um encontro mais frequente aqui os próximos 3 dias, por assim dizer. O pastor Esmeraldo, quando fez um anúncio do tema que nós iremos explorar, ele usou a expressão escatologia. Nós precisamos esclarecer, escato vem do grego, né? Últimos acontecimentos, escatologia, o estudo dos últimos acontecimentos, dos últimos eventos. A Igreja Adventista, quando lida com isso, ela não está se apropriando indevidamente de alguma coisa, ela está seguindo aquilo que, como adventistas do sétimo dia, como crentes na proximidade da volta do Senhor, nós temos, nós temos feito, nós temos acreditado. Importante que os irmãos entendam que, segundo a visão adventista, nós temos seis doutrinas bíblicas, né? Então, a primeira doutrina fala de Deus, depois a segunda do homem, a terceira doutrina fala da salvação, a quarta fala a doutrina da igreja, a quinta fala da vida cristã, né, dos hábitos, do padrão de vida que o cristão adventista deve ter, ou de resto todo cristão, toda a humanidade deveria ter, né? E o sexto tema é a abordagem dos eventos finais. Então, é, é importante que nós tenhamos essa percepção para que haja uma noção de lógica e de sentido próprio em tudo que nós vamos apresentar aqui, tá bem? Eu, quando entrei na igreja, depois da primeira década de condição de membro periférico, eu fui dedicar tempo ao estudo. Então, o primeiro conjunto de informações que eu recebi na igreja adventista foi sobre escatologia bíblica, justamente, e eu mantenho esse tema, visão panorâmica dos eventos finais. Tem 30 anos, um pouco mais de 30 anos, né? Então, assim, é algo que eu conheci, por assim dizer, mesmo antes daquela instrução formal, né, sobre esses fundamentos que apresentei aos irmãos ainda há pouco sobre a doutrina bíblica. E o propósito dessa apresentação, que nós faremos aqui, é despertar nos irmãos esse interesse, a curiosidade, né? O empenho em ampliar, sobretudo para os jovens. Então, nós que somos líderes, né, que temos responsabilidade na condução, de ajudar na condução do povo do Senhor, nós precisamos engajar os jovens, né, porque é essa geração que, se Deus não tiver outro plano, deve nos suceder, né, e estar preparada, essa geração deve estar preparada para o enfrentamento desses desafios que estarão diante do povo de Deus. Eu quero dizer desde já que as fontes de consulta para este tema estão na palavra de Deus, né? Não podia ser diferente, mas também nós vamos recorrer ao livro padrão chamado Espírito e Profecia, que é o Grande Conflito, no livro Primeiros Escritos, né, que compila aí as mensagens iniciais das revelações do Espírito Santo, a escritora adventista aceita por nós como profetisa Ellen White, a brochura que tem o tema tipo chamado Eventos Finais, também da. Na verdade, Eventos Finais é uma compilação de temas, de declarações, de revelações que Ellen White recebeu, e os editores
juntaram tudo numa obra extraordinária. Então, você consegue ter acesso fácil, né, e imediato a essas informações quando você recorre ao livro Eventos Finais. E também a essa brochura chamada Preparação para a Crise Final, do Fernando Chaide. Esta obra, ela tem uma linguagem assim muito amigável, extremamente fácil, fácil acesso. Assim, é entusiasmante você ler cada capítulo e ver ali destacado aquilo que nós precisamos saber para essa fase de preparação que nós nos encontramos para passarmos aí os momentos mais difíceis da vida da Igreja do Senhor na Terra antes do nosso recolhimento, antes do nosso resgate nesse verdadeiro campo de concentração em que se transformou a Terra. Mas para alcançar esses objetivos, eu quero dar destaque aos irmãos que eu procurarei fazer uma abordagem impessoal, tá? Então aqui não vai nenhum comentário, não tem o propósito de satanizar ou demonizar segmento religioso A ou B, nação A ou B, nada disso. Nós queremos explorar com os irmãos, reforçar, porque certamente muitos de nós já conhecemos, já temos os fundamentos do estudo dos eventos finais, mas dar destaque àqueles pontos que nós, neste tempo, para o presente tempo, a verdade para o presente tempo, aqueles aspectos que precisam ser destacados. Né? Então, eu vou procurar fazer uma abordagem denominacional, segundo a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, portanto, ela é supra-religiosa. Né? Então, não há intenção de ficar apontando aqui segmento A ou B, né? E especialmente as pessoas. Né? A gente vai falar aqui de sistemas, né? de entes, de organismos. E também usando uma linguagem simbólica para nos dirigirmos aqui. E o ponto focal, eu gostaria que os irmãos tivessem isso muito presente, o ponto focal dessa nossa apresentação é dar destaque ao, ao aspecto, ao elemento fundamental da controvérsia, ou seja, do grande conflito, que é a lei de Deus, especialmente a reivindicação, né, que nós precisamos fazer da santidade do quarto mandamento. Não é o mais importante, mas é o ponto de toque. É aquele que Satanás, de alguma forma, vai arregimentar o mundo para entrar em oposição ao povo de Deus. E também a questão da imortalidade da alma, que nós sabemos que não é doutrina. A Bíblia fala da mortalidade. A Bíblia diz que a alma é mortal. Mortalidade da alma. Essa é a doutrina bíblica. E o inimigo de Deus vai trabalhar no sentido de, juntamente com a ofensa ao quarto mandamento, trazendo aqui o que hoje o mundo conhece, né, como o primeiro dia da semana, apresentando esse como, de modo ilegítimo, o dia do Senhor. Nós vamos fazer aqui uma apresentação e, a partir de agora, nós vamos andar segundo este roteiro. Eu espero que você esteja vendo aí na sua tela, modo claro, aí os slides da apresentação sobre visão panorâmica dos eventos finais. Nós queremos andar segundo este roteiro. Nós não podia deixar de ser diferente. Vamos começar abordando aí o texto bíblico, né, com as nossas apresentações, com as nossas ideias. Depois nós vamos trabalhar a questão da visão geral do diagrama dos eventos finais. Eu vou apresentar o diagrama para os irmãos. Essa apresentação eu vou disponibilizar aí para o meu amigo Rogério e também para o pastor Wagner depois, para que os irmãos, na sexta-feira, quando, pela graça de Deus, nós estivermos concluindo, eu terei aí a oportunidade
de disponibilizar para que os irmãos usem conforme o seu gosto. Isso aqui não tem propriedade individual, é material de uso da Igreja de Deus. Depois de vermos aí, passarmos pela visão geral do diagrama dos eventos finais, vamos explorar um pouquinho sobre o tempo de angústia. Os juízos misericordiosos são esses eventos que os nossos olhos observam hoje, né? Então, há um quê de atualidade, né, nesse item 4. Depois do item 5, acredito que já amanhã, nós entramos aí nos 5 movimentos dentro da igreja, né, que acontecem antes do fechamento da porta da graça. Vamos ver o que significa isso. Vamos ver alguma coisa sobre a agitação e o decreto dominicais. Então, antecedendo a edição, a imposição do decreto do domingo, nós teremos um período de agitação e nós já observamos alguma coisa, os irmãos verão na linha do tempo. Falaremos alguma coisinha sobre a perseguição. É importante que tenhamos essa informação, porque alguns de nós poderemos passar por esse período. Vamos ver lá no item 8 as 7 taças ou as 7 pragas, o período, né? Como que nós estaremos, qual que é a visão lá de Apocalipse 16 a respeito. O decreto de morte acontece ali entre a terceira e a quarta pragas. O livramento dos santos, em que pese o estado de perseguição, em que pese a existência das pragas, Deus prometeu e irá cumprir esse processo de livramento dos santos. Alguma coisa sobre a ressurreição parcial ou especial, que muitos de nós, né, fomos evangelizados na ideia da primeira e segunda ressurreição. E não nos lembramos que haverá uma ressurreição especial, e vamos ver quando que isso acontece e o que nós temos a ver com isso, né? Então, a volta de Jesus como o evento principal, né, e o milênio, né? Então, tudo isso faz parte desse processo. Não faria sentido, né, nós conversarmos aqui sobre eventos finais sem darmos destaque ao grande objetivo de nós todos, que é esse encontro com o nosso Mestre, que se dará aí na volta de Jesus, e esperamos chegar a uma proveitosa conclusão. Eu quero, então, quero convidá-los para essa abordagem lá em Mateus 24, o Evangelho de São Mateus 24. Vamos ler apenas os versos 4 e 5. Os irmãos sabem que o capítulo 24 de Mateus, um capítulo essencialmente profético, tanto que em alguns exemplares da Bíblia, algumas versões, ele fala em um sermão profético. Mateus 24 é um capítulo que tem dupla aplicação. Uma delas foi para ali 40 anos, cerca de 40 anos adiante do período que Jesus estava falando, portanto, no ano 70 da nossa era, quando houve a invasão de Jerusalém. E as informações eram tão pesadas, o que Jesus tinha para dizer aos discípulos, que ele mesclou com informações que são válidas para o nosso tempo, né? A fase que antecede a sua vinda. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele tem esse viés de dupla aplicação. Uma para os anos 70 da nossa era, quando o general Tito, após uma rebelião ali comandada pelo povo judeu, ele entra em Jerusalém e, fruto dessa ação militar, político-militar, acaba destruindo, né, o templo, que era motivo de adoração e orgulho para aquele povo, o povo judeu. Perdão. Então, Jesus estava olhando, sentado olhando para a cidade, penalizado pelo que ele via, quando 4 discípulos, o trio famoso, João, Pedro e Tiago,
e agora também por André, esses 4 discípulos chegam à presença de Jesus e perguntam para ele, o que está ali no verso 3, dizendo: Dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, eles fizeram um pedido a Jesus para ele fazer indicativo de quando aqueles eventos, né, esses eventos aconteceriam. E aí Jesus, de uma forma muito interessante, mas dando foco naquilo que interessava, disse ele assim: Vede que ninguém vos engane. Você já pensou? Eu chego para Jesus e pergunto: Senhor, quando é que isso tudo vai acontecer? Qual é o sinal que haverá da tua vinda, né, e do final dos tempos? Ele falou assim: Hélio, tenha uma preocupação, para que ninguém te engane. O que Jesus estava querendo dizer? Dizendo assim: olha, o ambiente no qual o mundo estará, ou quem sabe, né? O ambiente doravante, daqui para adiante, daqui para frente. Esse ambiente será um ambiente de engano. Aliás, como já acontecia, né? Desde a fase do Éden, né? Depois do pecado. Ambiente de engano. Né? Aquilo que Satanás mais aprecia fazer, enganar. E aí, em seguida, Jesus prossegue dizendo assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o que Jesus quer dizer, e para nós é importante, para nós entendermos o ambiente no qual nós nos encontramos, que é o grande conflito, um, é uma guerra de natureza espiritual, de natureza cósmica, né, que acontece nas regiões celestes, envolvendo as potestades, mas que nos afetam diretamente porque nós somos o alvo desse processo. Ou melhor, Deus é o alvo desse processo. E o diabo entendeu que ao atacar aqueles que são a primazia, aquela que é a menina dos olhos de Deus, ele obteria sucesso, né, atingindo o coração de Deus. Aliás, como tem feito em quase 6.000 anos de história de pecado neste mundo. Então, o que eu quero dizer é que a escatologia, né, ela se ocupa disso. Ela tem como propósito dar ênfase. Algo deu errado. Tente novamente. Ligar aqui. Eu tenho aqui uma companhia de inteligência artificial intervindo aqui. Mas, vejam bem, o que deve, o que deve orientar os nossos passos é que o propósito da escatologia não é assustar alguém, não é provocar medo nas pessoas, mas fazer com que as pessoas reflitam da necessidade que eu tenho de apurar o meu relacionamento com Deus, para que, se nós tivermos de passar por toda essa fase difícil, a fase da tribulação da igreja, que começa, na verdade, um pouquinho antes, com a perseguição ali, com a edição do decreto do domingo, nós tenhamos força, tenhamos capacidade de manter o nosso propósito, né? Após a reforma, após o banho do Espírito Santo, né? De cumprir a nossa missão, de pregar o Evangelho, passar pelo selamento e enfrentar a sacudidura, e estar pronto para o encontro com o nosso Senhor, suportando, né, os grandes desafios que estarão diante do povo de Deus. Então, Jesus diz assim: olha, cuidado, tenham cuidado, porque vocês, se não estiverem fundamentados na palavra, poderão ser enganados. E aí eu quero passar aqui a apresentação de um gráfico, um diagrama, chamado diagrama dos eventos finais, que vai orientar os nossos trabalhos nesses 3 dias aqui. É claro, isso aqui é um estudo de, no mínimo, um semestre, né, fazendo ali todo sábado, pelo menos uns 26, 25 sábados de estudo para você ter a informação completa sobre o tema. Então, você enxerga aí essa linha, né? Essa linha amarela que ela vai da esquerda para a direita, é uma seta, ela indica para nós aí a linha do tempo. Essa outra linha, encimada aí pela informação
porta da graça, o fim da graça, representa o tempo, nós não sabemos quando, mas o tempo em que Jesus interrompe os seus trabalhos trabalhos iniciados em 1844, né, na fase da investigação do juízo. Então, em algum momento, Jesus interrompe o seu trabalho como intercessor, não é? E muda as vestes. Ele declara que está feito e muda as vestes, né? E deixa as vestes de sacerdote e, a partir daí, se prepara colocando os trajes reais para vir a este mundo. Nós temos aí como um outro evento importante, marcação do tempo, que é a volta de Jesus, né? Que é o nosso evento base, né? Nós estamos trabalhando e nos preparando para isso, para o encontro com Jesus. Ele acontece, obviamente, há algum tempo, a Bíblia não diz exatamente, nós vamos dar aqui alguma tintura amanhã ou depois, de quando, de quanto tempo deve durar, né, o período das pragas. Há um comentário a esse respeito, e aí nós teremos a volta de Jesus. Essa primeira fase, esse primeiro compartimento, os irmãos têm aí como a fase identificada como a ira das nações sob controle. Ou seja, o período que nós estamos vivendo é um período de luta, sim, mas ainda o Espírito de Deus mantém o controle de todos os eventos da terra e eles são conduzidos segundo um propósito, né? Mas haverá um período que os anjos deixarão de segurar os ventos, conforme está em Apocalipse, e nós mudaremos para uma fase da ira das nações sem controle. Perdão. A primeira fase, né, a fase antes do fechamento da porta da graça, o chamado tempo de angústia prévio, não é? É o que Jesus, falando ali no Evangelho de João, diz assim, ó, trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. Aí ele indica, né, de uma forma metafórica, né, está dizendo assim, ó, vai haver mudança de turno, né? Então, depois da porta da graça, não adianta mais sala 57, pequeno grupo, estudo bíblico na igreja, porque a fase da decisão terá passado, né? E aí nós entraremos na fase conhecida como tempo de angústia pleno, né? A fase da noite, né? Quando o Espírito Santo ele deixa de agir. Alguma literatura mesmo, Ellen White mencionando esse tema, ela diz que o Espírito Santo deixará a terra. Nós devemos entender essa expressão como o Espírito Santo deixando de agir, deixando de cumprir a sua missão tipo, não é? Que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não mais estará aqui na condição de testemunha de Jesus, mas ele prossegue porque o povo de Deus ainda estará aqui. Até o encontro com Jesus, o Senhor prometeu, né, estar com o seu povo. E o Espírito Santo fará esse trabalho, representando a Cristo, estará aqui, né, junto com os anjos, ou melhor, os anjos, junto com o Espírito Santo, cumprindo essa missão de proteção, né, e de provimento das necessidades dos filhos de Deus. Nós devemos, antes do fechamento da porta da graça, nós devemos, e já vivemos isso, a fase dos juízos com misericórdia. Por quê? Porque a partir da primeira praga, que acontece depois do fechamento da porta da graça, os juízos serão sem misericórdia. Então, por enquanto, nós vivemos uma fase em que Deus manifesta a misericórdia do seu povo, né, de toda a humanidade, por assim dizer. Então, aquilo que acontece no mundo é para despertar a nossa reflexão, para incentivar o povo de Deus ao cumprimento da sua missão. Tá? Porque a igreja está ainda nesse mundo porque ela tem uma missão a ser cumprida. E nós, como adventistas do sétimo dia, não deveríamos olvidar isso, esquecer esse compromisso que nós temos. A igreja não tem outro propósito nesse mundo a não ser pregar o evangelho. E pregar com ousadia, pregar com coragem. Porque foi para isso que Jesus fundou a igreja, a chamada a fase cristã da igreja, lá em Mateus 16, 18, quando Jesus diz que sobre ele mesmo, ele é a pedra, né, fundamental, ele
sobre ele mesmo estava sendo fundada a igreja, estabelecida a sua igreja, né? Aquilo que o povo judeu abriu mão, Deus agora estava estabelecendo sobre também sobre os gentios essa tarefa de constituir a sua igreja para levar a mensagem. Também esse período que antecede o fechamento da porta da graça, nós veremos alguma coisa sobre a agitação dominical. Vamos entender esse movimento de orquestração do domingo, não efetivamente sobre o decreto, mas é como se fosse uma preparação para que o mundo receba, não é, essa fase, a edição do decreto, e a partir daí começa efetivamente a perseguição ao povo de Deus. O decreto dominical, né, como consequência dessa fase de agitação, é um evento que nós deveríamos estudar um pouco mais, né? Inclusive, quando ocorrer, ele marca, como você pode ver aí, a fase da fuga das grandes cidades. Então, nós temos que saber isso, né? A gente precisa ter visão. Para onde nós iremos quando isso acontecer? Aqui não há, os irmãos hão de entender, não há aqui a intenção de sermos alarmistas, né? Mas nós devemos conhecer para podermos tomar as melhores decisões. Então, veja que a vida do povo de Deus, ela não está aqui solta. Nós estamos cumprindo aqui um período de existência para morrer e depois encontrarmos com Cristo. Não. O que acontece com a igreja de Deus, o Filho de Deus, os membros do povo de Deus, eles têm uma vida com propósito, né? Pregar a mensagem, né? Acompanhar os tempos, porque para cada fase dessa existe uma resposta que Deus espera do seu povo. E, finalmente, aí, a fase desses movimentos de reforma dentro da igreja. São 5 os movimentos, e eu vou enumerá-los aqui. A fase da reforma, efetivamente, que terá como base as questões envolvendo a saúde, né? Existem princípios de saúde que o povo de Deus precisa recuperar, mesmo nós sabendo, né, as orientações de Deus. É preciso que o povo de Deus amplie, primeiro praticando e depois divulgando esses princípios. E a questão envolvendo o sábado, né? Porque nós hemos de convir que, como um povo, nós precisamos melhorar um bocado, né, na questão da observância do sábado, não é? Viver os fundamentos, os princípios conforme a vontade de Deus. Então, basicamente, saúde e sábado, fruto da pregação da mensagem da testemunha fiel, a fase laodiceana da igreja, portanto, a nossa fase, daí virá esse conceito, né, de reforma. Então, isso amanhã nós devemos iniciar o dia falando um pouquinho sobre esses 5 movimentos. Depois de reformados, nós passaremos pela fase importante, a fase fundamental, sem a qual não adianta nós pensarmos nas outras, que é a fase do derramamento pleno, né, da chuva serôdia. E é aqui que você começa a enxergar o link disso que nós estamos abordando com o propósito da Sala 57, na busca diária, né, da bênção e do batismo por meio do Espírito Santo. Depois entraremos na fase da última mensagem entregue ao mundo, ou o clamor da meia-noite, ou ainda, como aí está grifado, ou grafado, que é o autoclamor, a fase do autoclamor, né? Que é a última mensagem, a igreja agora empoderada. Pastor Esmeraldo, a igreja sai para apresentar, né, este último chamamento ao mundo, dizendo: sai dela, povo meu. Entraremos na fase do selamento, né, que é uma fase muito especial, e vamos conhecer que são os anjos de Deus quem conduzirão, né, a fase do selamento. Curioso, né? Então, os anjos cumprindo também o seu papel na fase da identificação daqueles que serão salvos pelo Senhor. E a sacudidura, que é o grande movimento de trauma dentro da igreja, que realmente vai sacudir, né, as nossas bases e as nossas convicções. Essa é a promessa, né? Vamos ver
como que isso vai se dar. Agora, passando para o outro lado, a fase que vem após o fechamento da porta da graça. Temos aí a fase das 7 pragas, ou das 7 taças, né, derramadas pelos anjos. Então, esses eventos todos são facilmente e claramente apresentados ali em Apocalipse 16, né? A fase das 7 pragas. Eu devo destacar que essa é a fase em que a angústia será extremamente forte, especialmente depois ali entre a quarta e a sexta pragas, né, que marcam aí a edição do decreto de morte, que vai sinalizar para o povo de Deus o momento em que nós devemos fugir, devemos deixar as pequenas cidades. Então, vejam bem, o decreto dominical, lá antes do fechamento da graça, do fim da graça, foi editado, o povo de Deus entendeu que, por orientação de Cristo, deve deixar as grandes cidades, buscando aí os lugares menores. O povo de Deus se acomodou nesse entorno, né, nesses lugares menores. E aí, entre a terceira e quarta pragas, ao ser editado o decreto de morte, né, ainda em fase de perseguição, oficialmente, então, os ímpios terão ordem para tirar a vida do remanescente, daqueles né, que estiverem aí se preparando para o encontro com o Senhor, ainda vivos nesse mundo. Né? E aí, então, há a identificação a angústia, a fase da angústia de Jacó, tal qual houve ali no Val do Rio Jaboque, né? Lembra disso? Aquele episódio em que Jacó lutou com Deus. Então, aquela angústia é um termo de comparação com aquilo que os crentes viverão nessa fase entre a quarta e a sexta pragas, né? Antes do livramento, portanto. Aí nós vamos explorar depois a questão da perseguição e do livramento. Né? Primeiro a perseguição, vamos ver um pouquinho, né, qual o propósito disso, né, a motivação, e o livramento extraordinário que Deus fará antes, né, da ocorrência da sétima praga, que afeta toda a humanidade, né? Portanto, o povo será libertado nesse momento, ou liberto. E nós temos aqui também algo que disse que poucos de nós conhecemos, que é a questão da ressurreição parcial. E aí vem o milênio, né, como consequência da volta de Jesus, o milênio que já acontece com a entrada do povo na Nova Jerusalém, né, a cidade que, por enquanto, está nos céus. E é importante que nós também tenhamos presente que Jesus volta com a Nova Jerusalém depois do milênio, com a ressurreição dos ímpios, a chamada segunda ressurreição, então, para a fase da execução do juízo. Então, esse é o quadrinho que que vai orientar os nossos trabalhos, é o que nós pretendemos fazer ao longo desses nossos encontros. Agora, objetivamente, irmãos, o que exatamente está adiante de nós? É a pergunta que nós precisamos responder, e eu quero trazer aqui alguns textos para que nós entendamos do que nós estamos falando. E o primeiro texto é esse aqui, escrito em 1896, no livro Mensagem aos Jovens, Revelação do Espírito Santo a Ellen White, está lá as páginas 89 e 90. Diz assim, perdão, guerras e desastres. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados.
Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas. E romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro, confusão, colisões e morte sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto. A graça está a terminar, diz ela. Ó, busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Então, aqui, de forma muito clara, né, um chamamento da nossa atenção para a gravidade dos tempos, da solenidade dos tempos, é a melhor expressão, dos tempos que nós estamos vivendo. Eu fiz questão de compulsar esse trecho que ela cita, as chamadas grandes bolas de fogo, com um propósito que ao final eu comento. Diz ela assim que no livro Evangelismo, página 29, grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e dessas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo, acordei e vi que estava em casa. Ou seja, ela Travou a internet do irmão Hélio. Creio que daqui a pouco ele volta. Eu acho que enquanto ele não vem, eu posso ler o próximo texto. Vamos acompanhar aí o próximo texto, depois ele volta e comenta então as grandes bolas de fogo, citado em Evangelismo, página 29. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos, ele descompartilhou ali, mas, deixe-me ver aqui, ele deve estar buscando o retorno ali, fica tranquilo que eu já vou localizar o texto novamente aqui, e aí nós vamos terminar a leitura do segundo texto, tá bom? Aqui, deixa-me ver se eu consigo ler aqui. Muito bem, então vamos lá. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agoniante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Então, aqui do livro Testemunho, Testemunhos Seletos, volume 3, página 296, salvo engano. Então, são esses dois textos um texto, na verdade, reforçando o outro, né? Sobre o mesmo assunto, as bolas de fogo, mas acrescentando no segundo texto, a negligência de quem sabia e não avisou. Então, nós temos um papel extremamente importante nesse cenário dos acontecimentos finais da história deste mundo, que é alertar as pessoas. Hoje, às vezes, nós não falamos porque elas não querem saber, mas depois elas vão voltar e dizer: vocês sabiam e não falaram. Então, nós temos essa grande responsabilidade de alertar o mundo sobre os acontecimentos finais da história deste mundo. E esse tema que está sendo apresentado aqui pelo irmão Hélio, do estudo desses acontecimentos finais, e apresentado de uma maneira tão clara, né, num gráfico prático, fácil de entender, né?
e, e assim deve estar esses ensinamentos na nossa mente também. Por isso a Sala 57 contribui para que nós nos aprofundemos nesses estudos acerca dos acontecimentos finais e do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Está de volta, não substituí a altura, irmão Hélio, mas já li o segundo texto e o senhor pode então voltar agora a partir do primeiro. Eu sei que os dois textos são parecidos sobre a bola de fogo, e eu disse aqui que o segundo texto acrescenta a nossa responsabilidade. Pode seguir aí, amigo. Muito obrigado. Nós tivemos aqui uma interrupção aqui do sinal. Então, eu dizia, queridos, depois nós voltamos, eu continuo, eu prossigo aqui do celular, e então dizia que nesse texto do Testemunhos Seletos, volume 3, página 296, ela apresenta, de alguma forma, o estado não de surpresa, porque as pessoas sabiam, mas não estavam preparadas, né, para aquilo que aconteceu, e a gente, a cada ano, aquela região da costa oeste dos Estados Unidos, basicamente a Califórnia, né, é muito afetada. Muitos artistas, muita gente de renome em Hollywood é afetada por aquilo que acontece naquele ambiente, né, com os incêndios e tudo. Então, alguma antecipação ela está nos dando aqui. Aí eu pergunto assim, olha, se nós temos essa informação, como que nós fomos pegos de surpresa? Isso quer dizer que parte do povo de Deus poderá estar aí desambientado, né? Não estar acompanhando devidamente, e por isso aumenta a nossa responsabilidade na transmissão dessa verdade, trazendo à memória a ocorrência de todos esses eventos. Ainda um comentário bíblico adventista, na versão inglesa, no volume 7, a página 946, ela diz assim, a respeito dos terremotos, que antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens dos céus, tudo na natureza estará em convulsão. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lancem suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. Massas derretidas de rochas lançadas na água, pela sublevação das coisas ocultas na terra, farão ferver a água e arremessarão pedras e terra. Haverá fortes terremotos e grande destruição de vidas humanas, né, diz ela. Então, isso, como comentei num outro momento, não tem o propósito, queridos, aqui de assustar ou de alarmar o povo. E sim, nós estamos ainda em muito boas condições, né? Os desafios desse mundo são ainda suportáveis e nós temos ainda alguma condição de liberdade de expressão para levarmos esses conhecimentos ao mundo. E agora eu passo, já caminhando para os últimos momentos da apresentação hoje, e amanhã a gente volta já com o slide projetado. Quero falar um pouquinho sobre o tempo de angústia e a ira das nações. É importante que nós compreendamos, irmãos, quais são as características desse chamado tempo de angústia. Você e eu vivemos uma época em que as nossas faculdades mentais são muito atingidas, não é? Então, crises de ansiedades, depressão, isso tudo tem caracterizado esse presente século, né? Quero dizer, esse período que nós vivemos. E isso tudo será agudizado, vai se aprofundar com essas características que nós podemos identificar e que Ellen White já antecipou dizendo: esse será um período de guerras, de terremotos, de pestilências. É um período caracterizado
por falsos profetas. Veja quantos desses segmentos religiosos têm líderes apresentando uma mensagem adulterada para o povo de Deus. É impressionante isso, não é? Então, a imoralidade é crescente, os sinais, né, no ambiente astronômico dizem, né, dessa proximidade aí dessas ocorrências, especialmente da volta de Jesus, do temor e o desfalecimento geral, a pregação do evangelho a todo mundo, ou seja, tem aumentado. Veja o que a Igreja Adventista tem feito nos últimos anos, chamado homens experientes, né, obreiros, para com suas famílias ocuparem aqueles espaços, especialmente lá da janela 1040. Né? Esse povo sai para pregar o evangelho, né, onde há um grande déficit, né, de informação a respeito do plano de Deus, o plano da salvação de Deus. Ameaças nucleares, vejam o que acontece envolvendo China, Coreia do Norte, Europa, Estados Unidos da América. Um medo angustiante, líderes políticos vacilantes, homens que não sabem o que fazer, a delinquência incontrolada, a conivência de governos com o crime, com a corrupção, com a violência urbana e doméstica. Vejam como tem aumentado o feminicídio, não é? Em todo o mundo. E também os suicídios crescentes. Então, tudo isso é um caldo, eu poderia até chamar um caldo de cultura, que indica que nós estamos, sim, num tempo de angústia, mais prévio, porque a tendência dele com o fechar da porta da graça é de se agudizar. E a irmã White escreveu ali no livro, recebeu por revelação, está no livro Primeiros Escritos, às páginas 33 e 34, um texto que diz assim: vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, ou seja, para este tempo, em que, como se dissesse assim, ó, em que pese vivermos o mundo passado por um tempo de angústia e que afeta de alguma forma o povo de Deus, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Ela fala o sábado, mas obviamente isso amplia para toda a doutrina bíblica, né? Aquilo que eu preciso saber para selar o meu compromisso com Cristo. E disse ela: eu vi a espada, a fome, a espada quer dizer a guerra, a fome, pestilência e grande confusão na terra. Então, isso aqui são apenas pequenos espasmos. Né? Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Qual que é a obra do terceiro anjo? Nós que somos o povo que tem o compromisso de expandir pelo mundo a tríplice mensagem angélica, né? Nós precisamos saber, né, que a obra do terceiro anjo envolve o perdão pelos pecados, o arrependimento, a volta à origem, ao plano original de Deus, da relação homem-Deus, Deus-homem, criatura, criador com a sua criatura. Esse é o contexto de Primeiros Escritos, da página 85. Muito bem, eu vou encerrar por aqui hoje e amanhã, com a graça de Deus e em melhores condições, nós prosseguiremos, pastor Esmeraldo, usando aqui, começando com a parte dos juízos misericordiosos, tratando um pouco sobre o ocultismo, não é? Alguns conceitos e especialmente a questão que envolve o que nós chamamos aqui de esses acontecimentos, né, que marcam aí
essa fase que antecede os movimentos dentro da igreja. Tá bem? Maravilha. Ora conosco, por gentileza, irmão Hélio. Claro. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a oportunidade que tivemos nesse primeiro dia de apresentações. Houve aqui uma interrupção, mas tu sabes de todas as coisas. E nós queremos retomar logo amanhã a continuidade desses temas, com a projeção, elucidando em melhores condições as ideias que temos a respeito daquilo que tu revelaste, que deve ser do nosso conhecimento para o nosso fortalecimento. Nós que queremos ser o braço forte do Senhor neste mundo, queremos também, com o poder de Cristo, ser a mão amiga, apresentando, antes que aconteçam esses fatos todos, para que o povo do Senhor se firme nessa verdade e aqueles que ainda não te conhecem possam aceitar essas verdades. Queremos ser empoderados pelo teu Espírito Santo. Continue, portanto, conosco nesta jornada, na continuidade dos trabalhos da sala, e que pelo poder do Espírito Santo, desse mesmo Espírito, estejamos juntos amanhã também, compondo este exército que adora o Senhor também na madrugada. Te pedimos essas bênçãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.